Solenidade da Santíssima Trindade, ano B. Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Terminado o tempo pascal, com a solenidade de Pentecostes, a liturgia celebra a Santíssima Trindade. Por confessar a fé na Trindade Santa, os cristãos têm um modo absolutamente original de compreender Deus. Os judeus sabem que Deus é um só, aquele Deus que os livrou da escravidão no Egito. Na primeira leitura, Moisés insiste na novidade de que nunca se ouviu dizer que um povo tenha ouvido a voz de Deus ou que Deus tenha escolhido uma nação e se comunicado com essa nação. O Senhor, que é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra, deu ao povo escolhido uma ordem de restabelecer a relação que foi rompida com o pecado original. A verdadeira vida é marcada pela relação central com Deus. Esta centralidade foi gradualmente sendo escondida pela centralidade da lei por causa do acréscimo de preceitos, obrigações, proibições. A consequência foi ter reduzido Deus a uma realidade legalista, pois entre a condição real do homem e o ideal da lei, existe uma enorme lacuna que gera no homem medo e escravidão. O homem conhece a lei, mas não consegue cumpri-la. A relação fundante Deus-homem termina em uma grave decadência. Jesus Cristo veio para restabelecer a relação filial. São Paulo nos diz que recebemos um Espírito que nos torna filhos, mudando radicalmente a relação entre o homem e Deus. As palavras de São Paulo nos dão testemunho das três pessoas divinas: do Pai que enviou o Espírito, que nos faz filhos, no bendito e único Filho Jesus. Eis o que diz o apóstolo: o próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. A vida do cristão é marcada pelo batismo. Todos os dias morremos e todos os dias ressuscitamos, se vivermos a centralidade desta vida não como servos, mas como filhos de Deus. O batizado deve discernir entre uma vida que luta para se defender, para se salvar em um corpo entregue à morte, ou viver na comunhão, ligado ao sangue e ao corpo de Cristo, que morre e ressuscita. A natureza divina está toda no Pai, toda no Filho e ainda toda no Espírito Santo. Este é o mistério que o cristão vive concretamente. Esta é a comunhão, esta é a vida de Deus, a qual o Espírito nos abre como dom do Pai, que nos faz filhos no Filho. Viver uma existência divina é a vida no Espírito Santo, garantia da promessa de Jesus: estarei convosco até o final do mundo. Deus é absolutamente um, e, no entanto, as três pessoas divinas são absolutamente diversas. Só o Pai gera, só o Filho é gerado, só o Espírito é a própria geração, só o Pai é o amante, só o Filho é o amado, só o Espírito é o amor. Então, queridos irmãos e irmãs, das leituras deste final de semana, deste domingo, nós vemos uma constante, que é a questão filial. Jesus Cristo veio restabelecer a nossa condição filial, que se perdera no pecado original. Ele veio nos fazer filhos no Filho, com F maiúsculo, que é Ele. Esse é o estabelecimento da condição filial, que nos torna, uma vez para sempre, também amados. E nós sentimos isso, amados do Pai, no Filho, na força do Espírito Santo. Então, aquele último slide é uma grande catequese trinitária. O Pai é aquele que ama, o Filho é o amado. Inclusive, São Paulo
Na carta aos Efésios, começa dizendo que nós todos estamos no amado. E o Espírito Santo é o próprio amor, é o que movimenta essa relação e nos traz aquela felicidade de sermos amados, que é a felicidade do próprio Filho eternamente. Quando Jesus entrava em comunhão com o Pai, na sua oração profunda, ele transcendia, os apóstolos ficaram admirados e pediram então que lhes ensinasse a rezar desta maneira. Aí foi quando ele ensinou o Pai Nosso. Então desejo que nesta festa solene da Santíssima Trindade, cada um de nós se deixe restabelecer e se deixe tornar-se como filho, que é o amado, e nós então seremos os amados que Deus resolveu colocar no nível do Filho para sempre. Essa é a grande promessa de que Deus estará até o fim do mundo, nos amando e nos levando para si. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.